Dr. Billy Graham já levou a mensagem de esperança em Jesus Cristo para o maior número de pessoas em toda a história. Mais de 210 milhões de pessoas em 185 países ao redor do mundo foram tocadas pela mensagem do Dr. Billy Graham. Por mais de 60 anos, ele vem fazendo com que milhares de pessoas entreguem suas vidas a Jesus. Dos povos de países mais remotos da África ao coração de Nova York, tanto para grandes chefes de Estado como para os povos mais humildes e necessitados. Hoje, o Dr. Graham compartilha conosco a mensagem de esperança em Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, 2 filmes britânicos receberam o Oscar da Academia de melhor filme do seu respectivo ano. E ambos foram a respeito de 2 homens. Um foi Eric Liddell e o outro foi Gandhi. Ambos tiveram a força e a coragem, quando sob pressão, de dizer não a si mesmos, de exercer autodisciplina. Quero tomar como meu texto de hoje 1 Coríntios, capítulo 10. Começando com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação. Ouçam isto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo ser humano enfrenta tentações no decorrer de sua vida. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus proveu escape, se você conhece a Cristo. Bom, aqueles 2 filmes tiveram um tremendo impacto sobre o mundo. O de 1982 foi Carruagens de Fogo, a história de Eric Liddell. Um jovem que disse não a si mesmo e sim a Cristo. Ele surpreendeu o mundo quando se recusou a correr num domingo nas Olimpíadas de Paris de 1924. E vocês todos sabem que ele disse não até mesmo ao príncipe de Gales, que lhe pediu que corresse, porque ele era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Mas ele disse não, porque ia ser num domingo e era contra suas convicções bíblicas escocesas. E recentemente foi comemorado o 60º aniversário da grande vitória de Eric Liddell nas Olimpíadas, porque ele correu nos 400 metros, em que ninguém achava que teria chance, e venceu. E fizeram esse grande filme a respeito da sua vida. E o que muita gente não sabe é que a vida de Eric Liddell não se limitou àquela vitória, porque depois que se formou na Universidade de Edimburgo, quando partiu, a estação estava lotada de colegas e professores cantando "Saudai o nome de Jesus", porque Eric Liddell foi para a China como missionário. Foi capturado pelos japoneses durante a guerra e morreu num campo de concentração japonês. Mas naquele campo, ele trouxe alegria e coragem a todos os prisioneiros, pois pregou para eles e cantou para eles, ministrando as suas almas. E ouvi dizer que estão preparando um outro filme, mostrando sua vida ali, porque ele teve coragem de dizer não. O mundo ouviu falar dele, porque ele disse não àqueles que tentaram fazer com que abandonasse as suas convicções cristãs pessoais. E eu penso em William Booth, há pouco mais de 100 anos atrás, que fundou o Exército da Salvação. Ele se converteu, tornou-se um vigário, um pastor, e foi para as favelas de Londres, para as zonas da luz vermelha. Pregou entre a gente pobre, formou um pequeno grupo chamado Banda Aleluia, e ia às esquinas, e ia também às prisões. E alguns dos líderes religiosos da época não gostaram daquilo. E assim ele foi chamado diante de uma conferência de líderes religiosos. E disseram: William Booth, você vai pregar onde nós o mandarmos, senão será excomungado.
Ali estava ele, diante daquela vasta assembleia de pastores. Que podia dizer? Catherine Booth, que se tornou tão famosa quanto ele, sua esposa, estava na galeria e abanou o seu lenço gritando: William, diga não! E William obedeceu sua esposa e disse não, e assim nasceu o exército da salvação. Lemos muitas histórias na Bíblia a respeito de jovens que disseram não e mudaram o curso da história. A primeira que quero mencionar, talvez nunca tenham ouvido falar. Seu nome foi Vasti e foi rainha da Pérsia. A esposa de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pensem em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente nem sabia. Um dos monarcas mais ricos que já viveu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias. No fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e ali dançasse para todos os seus convidados. E ela assombrou aquele grupo de líderes mundiais. Ao se recusar, ela disse não. Eu não vou expor o meu corpo para esses homens. Ele mandou outra mensagem, ameaçando que ela deixaria de ser rainha e perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. Mas a sua resposta foi a mesma: não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Nada mais sabemos. Mas por causa dela, Esther se tornou rainha e o povo judeu foi salvo. E até o dia de hoje, o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu, porque havia um homem como Hitler, e era o primeiro-ministro do país, decidido a destruir e aniquilar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade e lascívia e depravação. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para a satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas, não sabem mais corar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 lemos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles dizendo: vão em frente, gozem toda depravação e toda sensualidade que quiserem, não vou perturbá-los. Ainda não. Mas saibam que seus pecados os acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando é jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo. Porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse não. Mas Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida.
Ela disse: minha resposta é não. Qual é sua resposta hoje àquelas coisas que são erradas? À mentira, à lascívia, à cobiça, ao preconceito racial? Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem, um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia. A quase 3.000 quilômetros de sua própria terra, sem aviões nem automóveis. Eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus, e não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativos de Jerusalém para a Babilônia, e ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus, porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias, e todos os confortos disponíveis na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, não quero o vinho do rei, e não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia em que possam sair de casa e se divertir. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém, e ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro-ministro da Babilônia. E foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou ao nos embebedarmos, ou ao tomar drogas, ou gastando tempo demais assistindo televisão, ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O apóstolo Paulo disse: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E Pedro disse: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos, e disciplinar o coração pela nossa fé em Cristo. E então houve outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa, e José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, cuidando dos seus negócios. E ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias, e ela o cobiçou. E disse: deita-te comigo.
Ele disse: não. E acrescentou: não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo o que tem, exceto sua esposa. Não posso.